Boa tarde. Bom, hoje eu vou gravar esse vídeo, que é para a nossa aula de Educação, Comunicação e Mídias. Aqui, para tratar um pouco do artigo do professor José Luiz Melher, sobre uma dimensão crítica do estudo de gêneros textuais. Basicamente, é uma ferramenta que é muito utilizada, tanto pelo professor Melher, também pelo Thelmo Van Dyck, quando ele escreve a obra dele, Discurso e Poder, para nós lidarmos um pouco com os sentidos mais abstratos do texto, não é? De todos os textos, a bem da verdade, tá? Sobretudo no que se refere às representações da realidade, às relações sociais, que são representadas no texto, não é? De uma forma abstrata, não é? E as identidades sociais, que são muito trabalhadas, né, e investigadas a partir dessa ferramenta da ACD, certo? Então, é isso, tá? Uma dimensão crítica do estudo de gêneros textuais, do José Luiz Melher, o saudoso professor José Luiz Melher, da Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Como sempre, eu tenho duas frases aqui para nós iniciarmos esse nosso diálogo, não é? Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis, do René Descartes. É isso, tá? Problemas difíceis exigem, demandam raciocínios mais sofisticados, mais sistemáticos, mais estruturados, objetivamente falando. E a outra, que é uma frase clássica, não é no silêncio que as pessoas se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão, do Paulo Freire. É uma frase clássica, não é? Que representa muito bem a necessidade de diálogo, a necessidade de abandonar um pouco o silêncio, não é? A necessidade de se trabalhar mais, a necessidade de estar atento à ação e também à reflexão acerca dessa mesma ação. Bom, vamos começar pensando um modelo discursivo para textual, modelo de análise, né, discursiva de gêneros textuais, tá? E aí é que entra a análise crítica do discurso, conforme a proposta trabalhada principalmente pelo professor José Luiz Melher, tá? Nesse artigo que a gente vai tratar hoje aqui. Bom, eu vou começar por alguns pressupostos básicos para a gente pensar a análise crítica do discurso, ok? Primeiramente, a linguagem ela é entendida como o primeiro e mais importante tipo de prática social, embora seja apenas uma das muitas práticas sociais de representação e significação, tá? Mas a gente entende que a linguagem ela é a primeira e a mais importante prática social, tá bom? Óbvio que você tem muitas outras práticas que têm representação e significação também, né? Podemos falar várias delas, mas a maioria delas envolvem essa linguagem, né? Que você tem a linguagem escrita, falada, enfim, tá? Bom, os textos, então, eles são entendidos como resultados das ações de falantes e escritores, pessoas que comunicam, né, e escrevem. Aí estão falando de textos formais. E ouvintes leitores, socialmente situados, ambos, tanto os falantes quanto os ouvintes. Com grau relativo de escolha, sempre no interior de situações de dominação e poder. Há uma razão para alguém escrever e há razões para outras pessoas lerem aquilo que foi escrito, né, para tentar interpretar, tomar conhecimento, tá? Se informar. No nosso caso aqui, basicamente é uma atividade clássica da graduação, tá? Sobretudo graduação em humanidades, ou seja, textos acadêmicos, leitura, questionamentos, discussões, diálogos, enfim. E esses textos eles vão estar sempre estruturados na perspectiva de poder e dominação, seja lá o texto que nós nos referimos aqui, ok?
Bom, as relações entre os participantes no processo de produção, distribuição e consumo de textos são, em geral, desiguais, não é? Quem é que produz os textos, por exemplo, os materiais, os manuais didáticos do ensino fundamental e médio, não é? Então, você tem uma distribuição e um consumo desigual, porque é arbitrário a decisão de colocar aquele tipo de conteúdo da forma como se coloca. Se fôssemos pensar a questão étnica, por exemplo, como que o indígena ou o nativo, que não era indígena, né, foi chamado de índio por uma questão específica, ele é retratado nos livros, nos manuais didáticos do fundamental, do ensino fundamental e do ensino médio. O negro, como que ele é retratado? Enfim, geralmente essa questão da desigualdade e da arbitrariedade ou do poder, ela aparece muito classicamente aqui, tá? O poder e a dominação. E essa desigualdade, que é a representação máxima desse poder e dessa dominação. Bom, os significados do que nós estamos falando aqui resultam da interação dos leitores ouvintes com os textos. Tais participantes estão sempre sujeitos às relações de poder e às regras simbólicas operacionais. É isso. Vocês que estão tendo contato com o texto do professor José Luiz Melher, não é? Vocês estão, né, sendo direcionados para essas relações de análise, sabe? Para estar atento a essas regras interacionais que tratam de poder, sabe? De poder e dominação. Inclusive no texto do professor José Luiz Melher. A gente vai ver isso acerca da ACD, né? Análise Crítica do Discurso, tá? Os signos sociolinguísticos, eles resultam de processos sociais, obviamente, né? E por isso consistem em conjunções motivadas entre formas e conceitos, e nunca conjuntos arbitrários entre forma e significado, tá? Eles resultam de processos sociais reais, concretos, e, portanto, eles constituem conjunções, sabe, que são motivadas pelas formas e conceitos, como, por exemplo, a relação entre a pedestre e a motorista do Fusca, que a gente vai ver logo a seguir, tá? E não é só uma questão de forma e significado, é muito mais conceitual, para eu pensar a representação da realidade, relações sociais ou identidades sociais, tá bom? Bom, os falantes, eles têm apenas acesso parcial, dado seu posicionamento sociocultural, ao sistema sociolinguístico enquanto tal, né? Aquele que fala. Isso nós estamos pensando para além da universidade, por exemplo, tá? Diferenças linguísticas devem ser pensadas em relação aos diferentes posicionamentos sociolinguísticos. Objetivamente, se nós pensarmos as pessoas do norte do país, as pessoas do sul do Brasil, as pessoas do nordeste, as pessoas do centro-oeste, que é onde nós estamos. São posicionamentos sociolinguísticos diferentes, tá? A partir do ponto de vista do próprio discurso, efetivamente falando, tá? Bom, quanto à natureza do discurso, né, alguns pressupostos aqui. O discurso é por excelência social, na medida em que os significados se constroem na interação, o que envolve grupos, lugares e propósitos. Na interação entre grupos, lugares e propósitos, na maioria absoluta dos textos que nós formos tratar aqui, tá? O discurso ele é conhecimento, ele representa conhecimento, uma vez que se relaciona com a forma pela qual as pessoas percebem e interpretam o mundo. Como, por exemplo, mais uma vez, o caso da senhora, que quase da relação entre a senhora e a motorista do Fusca, do quase atropelamento. Tá? Então, que percebe e interpreta o mundo, que envolve os processos cognitivos que fundamentam a construção e compreensão dos significados. Não é? É como nós falamos, e o textinho que vai ser analisado pelo José Luiz Melher indica isso. O discurso é também história, já que ele é atravessado pelas constituições políticas, sociais e culturais de determinadas épocas. Por exemplo, aquela entrevista que foi feita, que motivou esse artigo do professor José Luiz Melher, ela é da década de 90 ainda. Então, ela é história e deve ser pensada e interpretada levando-se em consideração isso. Tá? O discurso é diálogo, sim, diálogo entre a senhora que ia atravessar a rua e a motorista do Fusca. Isso numa época que não tinha as leis de trânsito ainda. O discurso é diálogo, uma vez que ele nunca é homogêneo. Você tem dois lados, né? Duas realidades que se interagem, que se atravessam, tá? Bom,
Usualmente, essas relações elas são assimétricas, né? Correspondentes umas às outras, não sendo criadas a partir do vazio. Óbvio que o discurso ele tem que ter um fundamento, tá? Ele não surge do nada. Ele tem uma motivação, ele tem uma razão de ser e, portanto, ele se propõe a estabelecer diálogo, a estabelecer uma ponte. Bom, de uma maneira mais geral, a análise crítica do discurso, ou ACD, ela tem objetivos e fundamentos específicos. O objetivo, o foco da ACD, da análise crítica do discurso, reside na investigação de como elementos do sistema linguístico funcionam para a representação de eventos, para a construção de relações sociais e identidades, a partir e para a estruturação, confirmação e contestação de hegemonias do discurso. Mais uma vez, o texto que foi trabalhado pelo professor José Luiz Melher ilustra muito bem isso. Quando você pensa a representação do evento do quase atropelamento, não é? As relações sociais entre a senhora que quase foi atropelada e a senhora que dirigia o Fusca, e as delas, não é? E aí você tem uma hegemonia do discurso, a dominação, o poder de quem fala e de quem domina aquela cena, por exemplo, tá? Conforme se depreende daquela entrevista pequenininha, né, que foi feita com a senhora. A ACD, ou Análise Crítica do Discurso, constitui-se, portanto, em uma abordagem discursiva engajada politicamente, ou seja, ela se propõe a cumprir uma função política, tá? Assumindo como bandeira, né, como objetivo principal, a desmistificação de ideologias dominantes, a defesa de grupos minoritários, como o caso da senhora, que quase foi atropelada e tinha uma relação de submissão em relação à senhora que estava no carro, né? A denúncia de relações de preconceito, que você percebe também lá, de exclusão e dominação, certo? Bom, análise do discurso, ACD, né? Constitui uma área, isso seria uma definição rápida, não é? Constitui uma área multidisciplinar de estudos da linguagem, sempre da linguagem, e a linguagem escrita, falada, tanto faz, representada iconograficamente, sabe, as imagens, enfim, tá? Utilizado na investigação de fenômenos discursivos diversos, particularmente aqueles relativos à injustiça, opressão e desigualdades étnicas, socioeconômicas, políticas ou culturais. Como, por exemplo, uma cena, não é? De um escravo no tronco, sabe? Isso deve ser localizado historicamente, mas isso também informa, sabe, um período da vida da vida dos brasileiros nesse processo de formação social, né, de quem é o brasileiro. E, por outro lado, isso ainda impacta na nossa realidade atual. Tá? Bom, a ACD, ou Análise Crítica do Discurso, pressupõe também que o discurso é sempre portador de um poder construtivo tríplice, ou seja, com três fundamentos básicos. Primeiro, o discurso ele produz e reproduz conhecimentos e crenças através de diferentes maneiras de representar a realidade. Seria a representação da realidade. Tá? Como, por exemplo, eu poderia pensar aqui numa pesquisa etnográfica aí em Formosa, né, nessa avenida central. Nós procurarmos 10 empresários que tenham pelo menos 10 funcionários trabalhando, né, nessa empresa dele, e entrevistar o empresário e depois entrevistar as 10 pessoas. Tá? Ambos vão representar a realidade, sabe? Acerca do mundo do trabalho, por exemplo. Então, você tem a voz do patrão e você do empresário e a voz dos trabalhadores, que não são vozes que convergem, pelo contrário, elas divergem, ou deveriam divergir, mas elas devem convergir por conta da relação de dominação do empresário em relação aos trabalhadores. Tá? O discurso, ele também tem um poder de estabelecer as relações sociais, que a partir desse discurso você percebe que tipo de relações sociais que se estabelecem ali, tá? Que estão estabelecidas na situação que está sendo retratada nesse discurso. E o discurso, ele ainda cria, reforça ou reconstitui identidades sociais. Fica bem claro, né? Na entrevista que foi feita pelo José Luiz Melher, da senhora, que vai dizer que, graças a Deus, né,
ela se apegou aos santos dela, ela não morreu, enfim, mas correu risco de vida. Mas não tinha nenhum culpado ali. Então você percebe qual que é a identidade social da senhora quando você lê o texto. Sabe, é uma senhora simples, enfim, é uma pedestre, não é? E até a linguagem dela, a forma que ela fala, fica bastante evidenciada, tá? Então, essa é uma análise mais geral e partindo dos elementos formais para nós chegarmos a essa objetivação tríplice, tá? Da ACD, que é a representação da realidade, relações sociais e as identidades sociais. Tá? A gente pode identificar isso. Bom, a ideia é muito mais de trabalharmos com gêneros textuais e práticas discursivas, né? Porque isso serve de subsídio para o ensino de linguagens, não é? E no nosso caso é uma dimensão crítica do estudo de gêneros textuais. Quer dizer, uma dimensão crítica interpretativa, tá? Hermenêutica. É isso, pessoal. Vamos ver como que se processa a discussão em nossa videoconferência. E nós vamos ter nessa próxima segunda-feira. Tá bom? É isso. Vamos em frente, não é? Espero que vocês consigam assistir e que possam levantar essas questões objetivas. O que é a representação da realidade e como que isso se processa no texto do professor José Luiz Melver, por um lado. Por outro lado, como que se dão as relações sociais, como que ele trabalha, sabe, utilizando o instrumental da análise do discurso da ACD, para estabelecer essas relações sociais, o lugar de cada um, né? Pensando poder e dominação sempre, ou dominação e poder. E, por fim, quais as identidades sociais. Realmente é possível percebermos a identidade social, ou traço da identidade social, em um texto tão pequenininho? Enfim, é isso que a gente vai discutir nessa segunda-feira.